Está começando mais uma entrevista Fabico e o nosso convidado de hoje é Jonas Lebucci, mais conhecido como LED Legal, que atualmente conta com um perfil humorístico com 34 mil seguidores, além de trabalhar na Rádio Inferno e no programa Grenal na TV. Hoje quem apresenta o programa sou eu, Pedro Azambuja, juntamente com meu colega Inácio Cordeiro. E aí, LED? Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro, Inácio, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. E para a gente conversar um pouco sobre Inter, sobre redes sociais, sobre jornalismo, sobre TV, sobre o que vocês quiserem, estou aqui à disposição dos amigos. Perfeito. Então, começando, a gente já queria saber, antes de mais nada, como é que começa o Inter na tua vida? Tchê, é muito engraçado, é muito boa essa pergunta, porque a primeira lembrança que eu tenho é de um Grenal, eu devia ter 4 ou 5 anos, e os familiares viram me perguntar, tá, mas tu é colorado ou tu é gremista? Aí eu só lembro de dizer assim, eu gosto do vermelho. Então, a primeira lembrança que eu tenho do Inter é essa simpatia e ter casado mais com o vermelho. Então, foi o que me chamou mais a atenção, assim, essa cor mais viva do uniforme na época. Isso é 92, 93, por aí. Provavelmente vocês nem eram nascidos. Né? Foi assim que começou e desde então eu comecei a acompanhar. A outra lembrança mais forte depois é com o tetracampeonato do Brasil em 94 e o primeiro título assim que eu comemorei de verdade foi o Gauchão de 97, 1-0, gol do Fabiano dentro do Beira-Rio. Foi uma década onde o Grêmio teve muitos títulos, vinha de uma hegemonia de 3 anos muito forte, ganhando Copa do Brasil, ganhando Libertadores brasileiro, e a gente foi lá e venceu eles no Gauchão dentro de casa. Isso foi muito legal. Agora, dando um salto, né, pro presente, né, como é que surgiu a ideia da página do LED Legal, da rede da Lédio Corp? Tchê, eu não sei se vocês já viram o vídeo que tá o Lédio Carmona e o narrador Luiz Carlos Júnior na Copa da Rússia, eles estão em Moscou, e aí o Luiz Carlos Júnior, ele tece uma tese gigantesca, porque o pintor da capela de não sei o que foi cegado por Ivan Terrível, porque nunca mais ele queria que fizesse um trabalho tão bonito. E, cara, ele diz tudo isso, olha pro Lédio e diz assim, tudo isso sem pesquisar, Lédio. Aí o Lédio olha assim e diz, legal. Como que diz assim, ó, não tô nem aí pra isso aí, cara, eu quero saber de futebol, meu foco é outro, para de ser mala, de ser chato. Eu peguei isso, cara, como uma metáfora pra vida, né? Isso acontece em tantos momentos que tu tá ali com alguém, que tu fala, a pessoa tá enchendo aquela linguiça e tu só quer saber assim, ó, pelo amor de Deus, cara, cala a boca e vai embora. E nessa época, eu estava saindo da faculdade de jornalismo, que eu comecei a fazer, mas eu já tinha 29, 30 anos, já trabalhava, já tinha minhas contas, então eu não tinha disponibilidade para seguir. Porque o que eu pensei assim, eu com 29 anos eu trabalhava com algo que eu não gostava. Eu pensei, eu vou fazer algo que eu goste, eu vou fazer jornalismo. Porque desde os anos 90 eu sempre fui muito de rádio, sempre acompanhei muito. E aí comecei a fazer, fiz 2 semestres, quando começou a aparecer questão de estágio, incompatibilidade, eu acabei largando e disse, vou fazer um perfil para escrever as minhas besteiras que eu gostaria de falar no jornalismo, na rede social. E daí, cara, o Lédio, ele começa como um perfil isento, tá? Ele era para falar de futebol em geral, porque eu gosto de dar pitaco em tudo. Eu tenho uma opinião sobre tudo. Nem sempre é boa, mas eu tenho. E aí eu comecei com uma foto do Lédio Carmona original, Lédio Legal, e eu criei uma assinatura que tudo que eu escrevia, no final ia legal. E, cara, o perfil foi indo, demorou, ganhava uns seguidores, outros, às vezes eu escrevia alguma coisa. Eu lembro que no início, cara, teve um tweet que eu fiz assim, deu, sei lá, 30 likes. E aí eu pensei, 30 likes, tô no caminho certo, devia ter 120 seguidores. Não que isso seja importante, tá? Falando para quem tá nos assistindo, o número de seguidor não é importante, mas querendo ou não é uma métrica que tu tem ali para saber como é que tu tá te desempenhando. E com o passar do tempo, como eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu comecei a falar mais de Inter e Grêmio. Só que o perfil só virou mesmo quando eu não aguentei, me assumi colorado, botei a camisa do Inter no Lédio e sempre reforçando, né, que era um perfil fake, mas que sempre teve o meu nome, a ADM Jonas Lebucci. Porque eu sempre quis tirar das pessoas aquele argumento que, perfil fake de internet se esconde para poder plantar o ódio. E nunca foi minha intenção. Minha intenção sempre foi ter uma sátira com bom humor, ironia, sarcasmo. Às vezes as pessoas elas não têm uma capacidade cognitiva para entender aonde está a ironia ali. Mas a gente segue em frente, não tenho a intenção e nunca ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Uhum. E esses outros perfis que tu criou, além do Lédio, foi mais recente? O que aconteceu? Quando o Inter ganhava ou perdia, eu sempre fazia uma brincadeira, amanhã na sua GZH.
E aí colocava ali, né? O Davi Coimbra teve a derrota maravilhosa, né? Aí eu fazia... O resultado não é tudo no futebol, né? Então tem várias coisas assim que eu ia escrevendo e o pessoal comentava, isso é muito o que o Maurício Saraiva falaria. Isso aqui é o que o Berconcello faria, isso aqui é o que o Diori. E aí eu pensei em criar outros perfis para dar voz a essas paródias que eu faço, né? Então eu tenho o Marcos Baconcello, eu tenho o Diori Não Vê, Lucipano Potter e a Rádio Legal, que repercute bastante também. E aí nisso... eu fui indo, acabei criando esse Ledioverso, que eu brinco, que às vezes quando eu tenho um insight assim, eu vou nesses outros perfis e crio tweets, assim, algumas coisas, brincando com situações da vida real, cotidiana, com o que sai na imprensa, mas eu sempre tento reforçar, assim, que é óbvio que os profissionais que estão nos veículos, eles estão fazendo o trabalho deles, não está errado. O torcedor com a paixão que às vezes enxerga o que quer ver. Então pega o enfoque e muda de lugar. Para quê? Para que convenha pro seu time. Isso acontece muito. E qual foi a impressão que tu teve quando tu começou a observar esse engajamento crescendo, quando tu percebeu que estava indo um pouco além, tomando uma proporção maior, né, da brincadeira? Tu sabe, Pedro, que até hoje eu não tenho muito assim... eu não consigo ver muito aonde que isso chegou. Para mim, assim, ainda é a mesma coisa. Mas às vezes quando eu vou no Beira-Rio, tô em algum lugar assim, a galera... Esses dias eu tava no mercado, o cara... Tu não é o LED legal? Eu disse assim, vamos tirar uma foto, não sei o quê. Quando tu entrou aqui, né, agora há pouco... o rapaz ali me parou. É muito legal, sabe, cara? Mas a primeira coisa que eu pensei, quando o perfil começou a tomar uma proporção maior, foi: eu preciso ter muita atenção e cuidar no que eu escrevo. Por quê? Porque isso acaba influenciando pessoas. Eu não me considero um influenciador, tá? Eu sou um torcedor que fala de Inter e outras desgraças, como tá na bio do meu Twitter. Mas acontece que tu acaba formando opiniões ali dessa galera que tá vindo. Então eu comecei a tentar ser menos rancoroso, digamos assim, porque eu sou muito corneta. Tanto quando ganha, quando perde, com a imprensa. Só que nem todo mundo compreende a forma que eu escrevo. Eu não desejo mal pro Pedro. Se o Pedro fez uma atitude errada, eu vou criticar a atitude do Pedro. Mas não significa que eu não goste do Pedro, sabe? As pessoas, às vezes, elas não conseguem compreender. Até por questões políticas, muitas vezes. O Pedro pode votar em A e eu votar em B. A gente discorda disso. Mas isso faz a gente crescer se a gente tiver uma conversa de alto nível. Muito interessante, eu estava fazendo essa reflexão recentemente, né, justamente sobre... Porque vocês sabem, eu participo do Grenal na TV na Ubra com o Orestes de Andrade Júnior, filho do grande narrador Orestes. E todo mundo sabe que o Orestes não é o cara mais benquisto das redes sociais, né? O pessoal tem um hate absurdo porque ele milita no Twitter como se fosse o Facebook. E são públicos muito diferentes, né? Tu tem que saber onde tu está inserido. Só que pessoalmente, se tu parar para conversar com ele 2 minutos, tu vai ver que é um cara sensacional. É um cara do bem, é um cara bacana. Ele só tem as opiniões de futebol dele que a galera não gosta. E aí tira ele pra nada, mas não é, ele é gente boa. Agora que tu puxou que tu tocou nesse ponto, e como que tá sendo trabalhar agora mais como comunicador na Rádio Inferno, né, no programa, na TV, né? Porque não faz tanto tempo assim, né, que tu começou. Não, tu sabe que, eu não sei se vocês conhecem a polêmica que deu com o Bagé no Twitter, que ele caiu numa fake minha no sala de redação. Eu fiz um tweet na Rádio Legal dizendo o Cudê do Botafogo. Na época que o Cudê estava no Celta, a torcida do Inter falava no Cudê todo dia. E daí ele tá dando sala de redação, aí ele diz, Pedro, Cudê acertou com o Botafogo. Putz, cara, eu recebi esse corte, postei, explodiu, deu uma baita de uma treta, tá? E aí, quando isso aconteceu, começou a dar mais visibilidade pro meu perfil. E eu fui convidado pela Rádio Inferno para participar de uma live, Instinto Faixa 9, com o Lucão e com a Nani. Isso deve fazer uns 3 anos. Foi a primeira vez que eu botei a minha cara, né? Do LED eu botei a cara do Jonas. E aí, a partir disso, começou a aparecer outros convites. E o que a galera começou a perceber? O Jonas, ele gosta de falar e ele se expressa de certa forma razoável, assim. E aí começou a aparecer mais convites, eu fui indo, eu participei de um canal chamado Fala Colorado, que é de torcedor, então isso me deu uma bagagem muito boa, iluminação, câmera, equipamento, porque eu tenho essa cara de nerd, mas eu tenho quase 40 anos e não entendo nada de tecnologia, eu sou um perdido. Então eu precisei me desenvolver e buscar algumas formas para conseguir me encontrar dentro desse ramo. E foi indo, eu tive o convite para participar do programa na Ubra, daí fui bem, ele me convidou para virar participante fixo. E com isso veio essa questão da Rádio Grenal. Eu até estava conversando com o Vagão esses dias, né, lá da rádio, Wagner Jung,
E aí ele disse assim, cara, a gente te convidou pro Infernizando porque tu tem mais essa veia cômica, tu era um perfil, mas a gente viu que tu fala bem de futebol e aí a gente começou a te colocar nas jornadas e a gente tem outros planos para 2024. Então isso é muito legal. Isso serve para vocês também, que quando a oportunidade aparecer, a gente tem que estar pronto e fazer o nosso melhor, sabe? Sempre tentando ser correto. Eu sempre digo assim, faz o que é certo, tenha caráter, que com certeza as coisas elas vão acontecendo. Porque se tu pegar no ambiente de internet, de um Twitter, quantos milhões de contas tem? Quanta gente escreve? Eu me sinto lisonjeado e privilegiado de conseguir, de certa forma, ter uma pequena relevância. Legal. Legal. E agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco da entrevista. E estamos de volta com o segundo bloco da entrevista com o Jonas Lebutt. E vamos dar sequência aí a esse bate-papo, né? Certo. Vamos lá. Vamos. Jonas, como tu conciliar essas redes sociais, esses perfis fakes, né, com o teu trabalho na Rádio Inferno, nos programas? O pior vocês não sabem. Eu não trabalho com isso. Eu tenho outro trabalho. Então eu concilio o meu trabalho com a rede social, com a Rádio Inferno, com o Ubra TV. Então, assim, é uma loucura. Chegou um certo momento que eu pensei em largar, em abandonar. Disse, não, isso aqui não vai dar certo porque eu estou enlouquecendo. Porque, além de tudo isso, tá? Vocês vão acabar lidando isso com o tempo. Tu começa a ler comentários em rede social que é muito injusto, sabe? Porque as pessoas, elas conhecem uma fração da tua pessoa e aí elas te julgam por aquilo ali. Então tu sofre um hate absurdo. E no meu caso, como eu brinco muito com gremista, eu sofro hate de gremista e de colorado que não concorda comigo. Então tu tem que estar assim, no teu espírito muito tranquilo 24 horas do tempo. Porque tem muita gente que te cutuca, que te bota o dedo na ferida porque ele quer justamente que tu te exponha. Então tu precisa estar em alerta o tempo inteiro. Não é fácil conciliar. Mas eu tenho aí o apoio da família, da minha esposa, e isso é muito importante, me auxilia muito. E eu sou uma pessoa que gosta de fazer exercício, então me esparece bastante, assim, fazer uma academia, um cardio, acaba me fazendo muito bem. Então eu tento conciliar todas essas coisas. O meu trabalho ele é bem flexível, então permite que eu dedique algumas horas do dia para a rede social. Porque quando tu trabalha com criatividade, não tem como tu pensar assim, ah não, das 13h30 às 4h vou ser criativo. Não tem, tu não controla isso. Às vezes, tu tá no meio de um processo no teu trabalho e vem um insight. Aí tu pensa, para o que eu tô fazendo, escrevo e monto. Porque não é simplesmente escrever qualquer coisa, tu tem que formular uma ideia. E no início, o Twitter, ele era 140 caracteres. Então tinha que ser algo com início, meio e fim com 140 caracteres. Uma ideia clara que tu passasse. E eu comecei no Twitter. Agora que eu tô migrando para essas outras redes, ou para TV, ou para internet. Então não é fácil, tá? Mas tudo sendo assim, tentando fazer se doar da melhor forma é possível. Mas é corrido, é corrido. Sim. Ainda mais porque eu sou uma pessoa que gosta de dormir cedo, né? E aí, então, eu sou um idoso de 40 anos. Mas acho que com o passar do tempo, assim, eu acabei conseguindo encaixar cada coisa no seu lugar. E esse lance dos perfis fakes, pra ti, então, tem uma certa dedicação ali no teu desempenho, na tua criatividade, não é só, tipo, agora que tu trabalha também nos programas de TV, ele não se tornou uma coisa para te descontrair mais? É para descontrair, tanto que se vocês pegarem a frequência que eu posto nesses outros perfis, ela tá cada vez mais baixa. Porque o que acontece? Eu tenho me dedicado mais ao lédio, que é mais assim, eu acho que a essência de tudo. Só quando tenho realmente alguma ideia diferente, eu posto nos outros. Até porque quando tu começa a ter patrocinador, né, tu precisa ter uma entrega e tu precisa ter números para mostrar, ó, vocês estão investindo em mim X, eu estou te entregando Y. Tá aqui, ó. Então não tem como eu pulverizar muito o meu conteúdo, até porque o cérebro é um só, né? Quando eu era descompromissado, a frequência de tweets ela era menor. Tinha vezes assim que eu vou deixar de lado um pouquinho. Aí passava assim uma semana sem twittar, sabe, para dar uma espairecida. Até é bom porque quando tu tá muito em evidência, tu também é muito atacado, sabe? Então às vezes eu tento assim dar uma tranquilizada, não emitir tanta opinião,
para dar uma tranquilizada e depois venho de novo, faço uma sequência de tweets, escrevo, faço um vídeo, boto alguma coisa no Insta. Então tu tem que saber mensurar, até para não parecer que tu é caça-clique e caça-like, que esse não é meu intuito, não é meu perfil. Tá? Nunca pedi seguidor, eu nunca comprei seguidor, nunca divulga meu trabalho, nunca, foi tudo sempre orgânico. Eu nunca cheguei para um cara que nem o Potter, assim, pro Lelê, que eu conheço há mais tempo, e disse, cara, divulga para mim aqui esse tweet, sabe? Então, as coisas, elas sempre foram acontecendo, uma coisa de cada vez, conquistava um objetivo, já pensava no próximo. Esses dias eu estava vendo, eu tenho um tweet, eu lembro que eu comemorei 600 seguidores, isso foi em 2018, eu acho. Né? E aí olha como as coisas elas começam a ficar exponenciais, né? Tu começa a atingir um público muito maior, mas junto com isso também vem essa responsabilidade de ter muita atenção no que escreve. Tu enxerga a possibilidade de tu um dia largar o teu trabalho e trabalhar só com o Inter, só com a comunicação? Assim, não enxergava até pouco tempo, tá? Para mim não era uma realidade, até porque o meu trabalho, eu preciso estar lá para ajudar quem trabalha comigo. Só que hoje já representa uma parte significativa da minha renda, vem dessa questão de rede social. Se acontecer algo extraordinário ou espetacular, assim, de ser algo muito grande, pode ser que ocorra. Mas hoje isso não é nenhum objetivo. Não é algo assim... talvez por eu não criar muitas expectativas, eu também não me crio muitas frustrações, tá? Então eu sempre vou um passinho de cada vez. Eu já estou muito feliz de estar lá na Rádio Inferno com os guris, que são espetaculares. O programa na Uber TV também é muito massa. Quando aparece um convite ou outro, eu gosto muito dessa veia do entretenimento, de falar sobre outros assuntos. Então, tá participando com o Cosma lá no Marmitex, quando aparece o convite, é bem bacana também. Eu não tenho essa pretensão de largar o meu trabalho para viver disso. Agora, se acontecer, eu abraço, vamos embora, mais um desafio. E, cara, quando eu entro em alguma coisa assim, eu sempre penso, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso fazer bem feito. Sempre primei muito por isso no perfil do LED, sabe? De fazer algo com qualidade. Bom, temos só 3 minutos, né? Passa voando, né? Mas vamos para uma última pergunta, né? Agora que tu tocou nesse ponto, falou de vários comunicadores, como que tu tá enxergando essa divisão de jornalismo, de entretenimento, agora nesse período das eleições recentes que teve no Inter, que gerou muita confusão, muito debate? Como é que tu, que já apresentou reflexões interessantes aqui sobre essa responsabilidade da internet, como que tu enxerga todo esse contexto? Eu acho que todo mundo tem um lado, e não tá errado, tá? Cada um tem um posicionamento sobre qualquer aspecto, qualquer assunto. Eu acho que o problema é tu ser falso isento. Né? Tu querer ser isento para tentar moldar uma opinião, sendo que tu tem um lado. Eu acho que é isso. Beleza, então. Interessante, né? Porque realmente é muito complicado essas... É que a gente tá vivendo as primeiras eleições, assim, até partidárias e do Inter, com uma super exposição de redes sociais, de fake news, e eu acho que a sociedade como um todo, a gente não aprendeu a lidar com isso ainda. Não sabe bem qual fonte confia, qual não confia. Talvez a geração de vocês já sabe que não pode confiar numa notícia que tu recebe do WhatsApp, mas talvez o teu pai e a tua avó não saibam disso. Né? Então a gente precisa começar a ter uma consciência de o que é verídico e o que não é. Então por isso que os estudantes de jornalismo, os veículos de comunicação são tão importantes. Porque eu vi recentemente, né, que teve uma questão lá com... já teve com o Bagé, tu teve com o Baldasso, e eu vi que tu escolheu, né, não dar sequência à confusão, né? Então... Eu não quero que pareça que eu estou perseguindo alguém ou que eu quero... eu vou falar mal do Pedro porque me dá retorno e dá like. Não é isso. Né? Eu estou criticando uma opinião do Baldasso, eu estou criticando uma opinião do Meneghetti. Eu não estou criticando o profissional, a pessoa. Até porque eles têm as qualidades dele, eles conquistaram o espaço, são jornalistas. E tu imagina passar 24 horas do dia dando opinião sobre tudo. Tu não vai acertar sempre, tu vai errar. Só que quando tu tem uma super exposição, esses erros, eles te colocam num holofote muito grande. Bom, o programa aí já está chegando ao fim, né? Está nos últimos segundos. Mas muito obrigado por aceitar o nosso convite. Acho que foi uma conversa bem esclarecedora para muita gente, né? Muito bacana as reflexões que tu trouxe, né? E eu tinha uma expectativa quanto a essa entrevista. Eu te agradeço, Pedro, agradeço, Inácio, o convite, fico à disposição, um abraço para quem está assistindo e que vocês possam aí ter uma carreira brilhante pela frente.
Beleza? Muito obrigado, muito obrigado. E o Fabico Entrevista fica por aqui, né? Agradecemos ao LED por aceitar o nosso convite, né? E, bom, vejo vocês aí na próxima com outras apresentações e outras entrevistas.